Posso colocar lá a apostila do curso. A própria apostila do curso eu posso botar lá na sala de aula para vocês. Tá? Não tem problema não. Embora a apostila seja bem extensa, né? A nossa matéria do terceiro módulo, ela é bem grande. Mas eu boto lá, isso aí é Boa mole. noite. Boa noite, Sérgio. Bom, gente, então já tá gravando, vou botar aqui para compartilhar o slide aqui. Bom, estão vendo o slide aí? Beleza. Outra coisa que eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, tá? Pode ligar o microfone e me parar. Porque o que que acontece? Quando eu boto aqui o slide para apresentar, eu não consigo ver a tela do Meet desaparece para mim, então eu não consigo ver o chat. Então, quando se tiver alguma pergunta para fazer, pode ligar o microfone e perguntar, porque senão eu não consigo ver aqui a pergunta no chat, né? Só quando eu voltar para cá, porque quando fica lá na tela de apresentação. Bom, então vamos lá. Então, o assunto da nossa matéria do terceiro módulo, né, é sobre histologia, que é o estudo dos tecidos, e os sistemas. Tá? Então, nós vamos ver alguns sistemas. Vamos começar com o estudo dos tecidos, o que é histologia, o que a histologia estuda, o que são tecidos, quais os tipos de tecido, as principais características. A gente vai ver essa parte aqui e depois a gente vai ver alguns outros sistemas que também poderão cair na prova. Então, a histologia é o ramo da biologia que estuda os tecidos. E o que são tecidos? Bom, tecidos são conjuntos de células diferenciadas e adaptadas a uma determinada função em animais, tá? Só que também nós vamos encontrar tecidos em plantas. Também, as plantas também possuem tecidos. Por isso que às vezes eu costumo perguntar assim: esse tecido é tecido de roupa? Depende. Esse tecido aqui, por exemplo, do meu jaleco, o jaleco é de nylon. Então, esse tecido aqui é sintético. Então, não tem nada a ver com isso daí. Agora, a blusa é de algodão. O algodão, ele vem de uma planta, né? Se o algodão vem de uma planta, vem de um ser vivo, ele é um conjunto de células. Então, se ele é um conjunto de células, ele é um tecido. Tá? Então, o tecido que vem do algodão, tecido de seda, é do bicho da seda. Então, é um tipo de tecido, uma junção de células. Tá? Mas aqui o que a gente vai ver são tecidos, principalmente o que a gente costuma estudar, principalmente são tecidos relacionados aos humanos. Então, primeiro que a gente vai ver aí é o tecido epitelial. Na verdade, existem 4 tipos de tecido: tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Tá? Então, primeiro que a gente vê o tecido epitelial, depois a gente vai ver o conjuntivo, depois o muscular e o nervoso. O muscular e o nervoso é menor. O conjuntivo ele é muito mais subdividido. O epitelial ele é um pouquinho menor também, menor do que o conjuntivo, tá? Ele não tem muitas subdivisões, não. Mas a gente precisa prestar atenção nesse tecido, que ele tem características muito importantes. Então, as características gerais do tecido epitelial. Células justapostas. O que são células justapostas? São células unidas. São células juntas. Pouca ou nenhuma substância intercelular, ou seja, pouca ou nenhuma substância entre uma célula e outra. Ele é um tecido avascular. Avascular significa que ele não possui vasos sanguíneos. Então, ele não possui vasos sanguíneos.
Nutrição. A nutrição dele é pelo tecido conjuntivo. Por quê? Porque a nutrição dos tecidos, ela vem do sangue. Os nutrientes estão no sangue. Então, a nutrição vem dos vasos sanguíneos. Como o tecido epitelial ele é avascular, ele não tem vasos sanguíneos, então a nutrição dele vem do tecido conjuntivo que está logo abaixo dele. E ele possui uma estrutura chamada de membrana basal, que separa uma membrana que separa o tecido epitelial do tecido conjuntivo. A origem dele o que é essa origem? Esses três nomes aí, ectoderme, endoderme e mesoderme, nós chamamos de folhetos embrionários. Os folhetos embrionários são os folhetos que são gerados durante o momento em que o embrião está sendo feito. Tá? E cada folheto embrionário gera uma parte do corpo. O tecido epitelial, ele pode ser gerado a partir dos 3 folhetos embrionários. Então, os 3 folhetos embrionários podem gerar tecido epitelial. Bom, então, tipos básicos de tecido epitelial. Tecido epitelial de revestimento, tá? E tecido epitelial glandular. Isso mesmo. As glândulas, que nós vamos ver daqui a pouco, elas são formadas a partir do tecido epitelial. Então, o tecido epitelial de revestimento. Função, como o próprio nome já diz, revestir. Mas não só revestir, também proteger, tá? É revestir e proteger. Uma das nossas primeiras barreiras de defesa do corpo é a pele. Outra barreira de defesa que nós temos no corpo, mas não necessariamente do corpo, é uma chamada microbiota, tá? Que são o quê? São micro-organismos que estão na nossa pele, do lado de fora, e que não causam prejuízo. Porque são micro-organismos que estão no ar, então cai na pele e tudo mais. E esses micro-organismos, o que acontece? Por que eles protegem? Porque dos corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, se você já tem micro-organismos ali em cima da pele, outro micro-organismo não vai conseguir ficar ali. Né? Por isso que existe até uma grande discussão atualmente, por causa do coronavírus, essa questão de toda hora o excesso da higiene, toda hora o álcool em gel, álcool em gel, álcool em gel, acaba matando essa microbiota defensora. Mas é melhor do que correr o risco de pegar o corona, né, gente? Então, taca ali álcool em gel na mão. Bom, então, função revestir, né, a pele. Então, o tecido epitelial é o tecido da camada mais superficial da pele. É o revestimento externo composto por 3 camadas: epiderme, derme e hipoderme. Tá? Então, o tecido epitelial, ele é a camada mais superficial. É aquela camadinha, sabe? Que quando você faz aquela brincadeira de pegar uma agulha e colocar assim na palma da mão, assim, na pelinha, que não machuca, não sai sangue. Então, aquela parte ali é tecido epitelial. Se começou a sair sangue, já faz parte do tecido conjuntivo. Então, o tecido epitelial é a camada mais externa. Ela é bem fina mesmo. É aquela camada que descasca quando você vai na praia. Na verdade, a gente descasca basicamente todo dia, que a gente não vê. Se colocar uma lupa lá na roupa de cama, você vai encontrar pedaços de tecido epitelial. A gente descasca quase todo dia. Quando a gente vai para a praia, por causa da radiação solar, a gente começa a produzir uma quantidade de melanina muito grande. E a melanina muda a coloração. Por isso que a gente vai ficar com a pele em outro tom, tem gente que vai ficar mais moreno, tem gente que vai ficar vermelho, tem gente que vai ficar rosa, né? Dependendo da pessoa, né? Eu conheço uma pessoa que fica rosa, mas tudo bem. Então, dependendo da pessoa, vai ficar rosa, vai ficar vermelho, vai ficar marrom, vai ficar de várias outras cores, por causa dessa melanina. E como você acaba queimando em grande quantidade esse tecido epitelial, então esse tecido epitelial acaba ficando mais grosso, porque ele está sendo queimado e está sendo construído, tá? As células estão morrendo ali e está sendo construídas novas células. Então ela acaba ficando mais grosso, por isso que descasca você consegue ver mais
facilmente, tá? E é justamente relacionado a essas três camadas da pele, epiderme, derme e hipoderme, que a gente fala de tipos de queimadura. Queimadura de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, tá? Cada queimadura, ela está relacionada com uma camada da pele que queimou. Então, a primeira, queimou uma camada só, primeiro grau, queimou duas, segundo grau, queimou três, terceiro grau. E existe a queimadura de quarto grau, tá? A queimadura de quarto grau é quando passa todas as camadas de pele e chega até o músculo, tá? E pode queimar músculo, ossos, órgãos, dependendo do local da queimadura. Aí já é chamada queimadura de quarto grau, uma queimadura bem mais grave. Beleza? Bom, mucosa. Então, é o revestimento interno com abertura para o meio externo. Então, o tecido epitelial, ele não reveste somente a pele, ele reveste também a mucosa da boca, por exemplo. Então, a mucosa da boca, tá? Toda essa parte aqui da boca, internamente, ela é revestida por tecido epitelial. E ela é chamada de mucosa quando ela tem uma ligação com o meio externo. Então, a mucosa bucal, anal, vaginal, tudo isso é revestido por tecido epitelial. Serosa, revestimento interno sem contato com o meio externo. Então, a gente tem exemplo, a pleura. A pleura é uma membrana que envolve os pulmões. Temos o peritônio. O peritônio é uma membrana que envolve os órgãos do abdômen. E temos o pericárdio, que é uma membrana que envolve o coração. Então, essa membrana de revestimento, ela é feita de tecido epitelial, só que ela não tem contato com o externo. Então, por exemplo, o estômago, por dentro, ele é revestido por tecido epitelial. O intestino também revestido pelo tecido epitelial. Só que aí já é mucosa, não é serosa, tá? Por quê? Porque todo o trato digestório ele vai ter contato com o externo, ou seja, pela boca, ou seja, pelo ânus. Então, o tubo digestório é um tubo direto, é como se fosse um encanamento, tá? Com início e fim. Então, tem o contato e todo aquilo dali é chamado de mucosa. Bom, então, novamente, recobre a superfície externa do corpo e interior dos órgãos cavitários. Pode ser simples, aí vamos lá os tipos de tecido, tá? Tecido simples. Tecidos simples são tecidos que possuem uma única camada. Tecido estratificado são quando tem mais de uma camada de célula. Que o pseudoestratificado é quando você tem uma camada de células que possuem diferentes alturas, e elas acabam parecendo que é estratificado. Então, é o que nós temos aqui. Então, aqui nós temos, isso é outra coisa também, tá? Aqui, esses quatro aqui de cima são epitélios simples, tá? Só possuem uma única camada de célula. Só que aqui também tem o formato da célula. Isso é uma coisa que também diferencia o tipo de tecido. Então, aqui nós temos o tecido epitelial plano, também chamado de pavimentoso, tá? Plano ou pavimentoso. Aqui, epitélio cúbico. Por quê? Ele tem o formato de um cubo. As células têm o formato de um cubo, mas é simples, cúbico. Aqui é epitélio cilíndrico simples, tá? É cilíndrico, que ele é comprido assim, tá, gente? Ou também chamado de prismático. Ele pode ser chamado de cilíndrico ou prismático. Aqui nós temos o epitélio cilíndrico ciliado. Então, ciliado são esses pontinhos, essas ramificações que tem na pontinha, e elas vão servir para absorver melhor os nutrientes. Então, a gente vai encontrar esses cílios em regiões
de absorção de nutrientes. Aqui já é um epitélio pseudoestratificado. Então, vê que as células têm formatos diferentes, tanto em cima quanto embaixo. Tá? Eles vão ter formatos completamente diferentes. E aqui nós temos um epitélio plano, que é esse tipo de célula, estratificado. Por quê? Ó, várias camadas de célula. Aqui a gente consegue ver melhor, tá? Pavimentoso simples. Lembra lá, o plano ou pavimentoso, porque ó, é só essa camada aqui em cima. Aqui embaixo, isso aqui já é tecido conjuntivo. Então, lembra que eu falei aqui, ó, que tem a chamada lâmina basal, que separa o tecido epitelial do conjuntivo. Então, vê que o tecido conjuntivo, ele possui muita substância entre as células, enquanto o tecido epitelial, ó, as células são bem grudadinhas, então praticamente não tem uma substância entre as células. Isso você pode ver em todos eles, ó. Aqui nós temos um tecido pavimentoso, ó, tudo células pavimentosas, estratificado, embora aqui embaixo a gente chegue a ter células cúbicas. Aqui um cúbico simples, tá? Só cubo. Aqui nós temos o de transição, porque você tem células planas em cima que vão ficando maiores até chegar na prismática lá embaixo. Aqui temos o prismático simples, então, ó, olha como é que eles são mais compridos. Prismático cilíndrico, né? E aqui o pseudoestratificado. Olha como é que o pseudoestratificado é. Dá a impressão de que você tem célula em cima e célula lá embaixo. Mas, na verdade, é uma única célula. Essa célulazinha pequenininha, ela vai até lá em cima. Tá? Bom, e aqui nós temos o tecido epitelial glandular. Tá? E qual é a função do tecido epitelial glandular? Bom, desculpa, gente. Estou com sono. O tecido epitelial glandular, a função dele é de secreção. Tá? Ele vai secretar substâncias. Então, ele tem origem no tecido epitelial de revestimento. E nós vamos ter 3 tipos de glândula. As glândulas endócrinas, as glândulas exócrinas e as glândulas afícrinas, ou também chamadas de glândulas mistas. Vamos ver todas elas separadas. Então, o que são glândulas exócrinas? Então, vocês têm que lembrar sempre o seguinte. As glândulas exo é fora, endo é dentro. Então, exo significa que elas eliminam as secreções para fora do corpo ou para o interior do tubo digestório, através de dutos. Eu costumo dizer o seguinte, as glândulas exócrinas, elas liberam a substância fora da corrente sanguínea, tá? Fora dos tecidos e da corrente sanguínea. Então, elas eliminam sempre na superfície do tecido epitelial. Então, as glândulas exócrinas, elas vão liberar na superfície do tecido epitelial. Então, quando libera dentro do tubo digestório, o tubo digestório é revestido por tecido epitelial por dentro. Então, não elimina na corrente sanguínea, tá, gente? Dentro do tubo digestório não tem sangue. O alimento é digerido ali e depois de absorvido pelo intestino, aí sim vai para o sangue. Caso contrário, não tem sangue, tá? Então, dentro do tubo digestório não tem sangue. Então, as glândulas exócrinas liberam substâncias para onde não tem sangue. Já as glândulas endócrinas, elas eliminam as suas secreções, que são os hormônios. Por isso que quando a gente está com algum problema hormonal, a gente vai no endocrinologista, tá? Elas liberam as substâncias diretamente dentro do sangue. E é onde a gente tem aí várias glândulas, como a hipófise, a tireoide, paratireoide, suprarrenais ou adrenais. Bom, temos aqui as chamadas glândulas afícrinas ou glândulas mistas. Essas glândulas, elas possuem as duas funções, tanto a função endócrina quanto a função exócrina.
Então, por exemplo, temos aí o pâncreas. Então, o pâncreas, a função exócrina dele vai liberar o suco pancreático no duodeno. Já a função endócrina vai liberar dois hormônios, que é a insulina e o glucagon, que são hormônios que fazem o quê? A insulina, quando você está com a grande quantidade de açúcar no sangue, de glicose no sangue, a insulina transforma essa glicose em uma molécula de reserva de energia chamada de glicogênio. Essa molécula de reserva de energia, ela vai ser armazenada lá no fígado, no músculo esquelético, né? Então, são moléculas que vão acabar ajudando a pessoa a engordar. Essas moléculas ficam lá, são reservas de energia. Ela reduz, então a insulina reduz, quando você tem uma alta de glicose no sangue, você vai ter essa insulina atuando, transformando essa glicose em glicogênio. Quando você tem um período longo de jejum e a sua glicose do sangue baixa, o que, que acontece? O pâncreas ele vai liberar o glucagon, que faz o inverso, que pega essa reserva de glicose, que é o glicogênio, que são moléculas grandes, e transforma esse glicogênio em moléculas menores de glicose. Então, elas são hormônios antagônicos. Um hormônio regula a ação do outro. Beleza? E a gente terminou por aqui a parte de tecido epitelial. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Então podemos ir para o próximo? Beleza, vou só pegar uma água aqui. Voltei. Então vamos continuar. Bom, então vamos para o tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo, ele tem origem na mesoderme, né, naqueles folhetos embrionários. Tem uma grande quantidade de substância intercelular. Tem um grande número de tipos de células. Tá? Então, o tecido conjuntivo ele vai ter vários tipos de células diferentes, ao contrário do tecido epitelial. O tecido conjuntivo ele vai ter várias células diferentes, porque nós vamos ter vários tipos de tecido conjuntivo diferente, tá? Vamos ter vários tipos de tecido conjuntivo diferente.
Meu filho veio aqui falar comigo. Bom, então, como ele tem vários tipos de células diferentes, ele desempenha funções diferentes também. Funções bem diversificadas. Então, nós temos aqui o tecido conjuntivo frouxo. Tá? Então, olha os vários tipos de células típicas tecido conjuntivo frouxo. Então, temos células fibroblastos, macrófagos. Fibroblastos são células fibrosas, macrófagos são células de defesa, mastócitos, plasmócitos, adipócitos são células de gordura, leucócitos. Então, mais variado tipo de célula diferente dentro do tecido conjuntivo frouxo, tá? Localização entre as células dos músculos, envolvendo vasos sanguíneos, na pele, mucosa e glândulas. Então, é onde a gente vai encontrar esse tecido, tá? Então, o tecido conjuntivo frouxo, a gente vai encontrar ele em vários locais também. Esses tipos de nomes de célula aqui, tá, gente? Vocês não precisam ficar se ligando muito, não. As que precisar, a gente vai ver mais para frente. Funções: suporte, preenchimento, cicatrização, nutrição e proteção. Então, o tecido conjuntivo ele vai dar suporte, tá? O tecido conjuntivo frouxo ele vai dar suporte ao tecido epitelial, por exemplo. Ele vai preencher os espaços entre os músculos. Cicatrização, no caso de um corte e tudo mais, ele vai atuar na cicatrização, na nutrição e na proteção do corpo também. Tecido conjuntivo denso. Substância intercelular, pouca substância amorfa e muitas fibras. Então, temos aí o tecido conjuntivo denso modelado, que são os tendões, e tecido conjuntivo denso não modelado, que é a cápsula dos órgãos, como o fígado e os rins. Então, é onde a gente vai encontrar esse tecido conjuntivo denso. Aí a gente tem aí agora o tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso é outro tipo de tecido conjuntivo. Onde nós vamos encontrar o tecido cartilaginoso? Bom, podemos encontrar ele na orelha, na traqueia, nariz, discos intervertebrais e superfície das articulações. Tá? Então, nós vamos encontrar esse tecido cartilaginoso nesses locais. E eles vão ter o quê? Fibras elásticas e colágenas. E elas vão ajudar na sustentação, vão ajudar na resistência, tá? Na elasticidade e na resistência à tração. Por quê? O que acontece? O tecido cartilaginoso, nós vamos encontrar principalmente, tá? Aqui, ó, superfície das articulações. A gente pensa que um osso, ele está ligado ao outro somente por tendões, mas os ossos estão unidos. Entre um osso e o outro, vai ter alguma cartilagem, tá, gente? Vai ter algum tecido cartilaginoso. Por quê? Porque o osso, batendo no osso, ele dói, ele machuca. Então, acontece muito isso. Tem muita gente que tem problema de coluna, dor de coluna, que está ligado à falta do tecido cartilaginoso entre as vértebras. Então, entre uma vértebra e outra da coluna, tem um disco de cartilagem. Esse disco de cartilagem, né, ele serve justamente para ter essa movimentação. Como ele é elástico, ele tem essa elasticidade, ele serve para ter essa movimentação. Por quê? Porque os ossos são rígidos. É a mesma coisa o que acontece, é igual, por exemplo, prédios. Lá no Japão, por exemplo, que tem muito terremoto, eles estão bem no meio do chamado Círculo de Fogo no Pacífico, que são lugares de áreas de placas tectônicas onde tem muito terremoto. Tem muitos prédios lá que eles ficam em cima de molas e eles balançam. E eles têm que balançar, tá? É igual apareceu o vídeo aí da ponte Rio-Niterói balançando com o vento. Ela tem que balançar. Se ela for muito rígida e não tiver esse espaço de movimentação, ela quebra, tá? Ela vai quebrar. É a mesma coisa os ossos.
Para os ossos se locomoverem, eles precisam ter uma estrutura menos rígida entre os órgãos, entre os ossos. E é justamente o quê? O tecido cartilaginoso, tá? Então, do tecido cartilaginoso, nós passamos para o tecido ósseo. Então, o tecido ósseo, ele tem uma matriz óssea formada por cristais de fosfato de cálcio. Então, o tecido ósseo, ele vai ter cálcio, bastante cálcio dentro dele. Ele é um dos armazenadores de cálcio, no caso é o tecido ósseo, os ossos. Essas células típicas, osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. Então, você já percebe vindo do osso. Estrutura característica, uma estrutura que só tem no tecido ósseo, que são os canais de Harvers, que são os canais que tem dentro do osso. É um tecido vascularizado, é um tecido que vai ter vasos sanguíneos, vai ter dentro do osso vai ter vasos sanguíneos. Funções: sustentação, proteção mecânica e reservatório de cálcio. Então, os ossos vão ter esse reservatório de cálcio. Além do que, dentro dos ossos, aí não é um tecido ósseo, mas dentro dos ossos, em muitos ossos, não todos, mas muitos ossos do corpo vão ter a medula óssea. Nessa medula é que são produzidas células do tecido sanguíneo. Então, aqui nós vamos ver o tecido hematopoético. O tecido hematopoético, que é justamente esse tecido que está dentro da medula óssea, a função dele é proteção das células sanguíneas. Então, esse tecido hematopoético, depois a gente vai ver ele mais a fundo em um outro slide, ele tem essa função de produzir as células sanguíneas. Então, ali dentro você tem as células chamadas células-tronco, que têm capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula, e elas se transformam em dois tipos de células, as células mieloides e as células linfóides, que vão dar origem às células do tecido sanguíneo. Mas isso a gente vai ver numa outra aula, a gente vai ver só essa parte do tecido sanguíneo, por ser um tecido bem mais específico. Tecido adiposo. O tecido adiposo é um tecido que, em muitos casos, é visto como um vilão. Muita gente acha o tecido adiposo como um vilão. Por quê? Porque o tecido adiposo é o tecido da gordura. São as células de gordura. São as células que engordam a gente. Só que o tecido adiposo, ele é muito importante, tá? Ele tem funções, ele é essencial. Então, o que eu costumo dizer, na natureza, o nosso maior problema é o excesso, tá? Tudo que é demais é sobra. Então, a gente tem que se preocupar muito com isso. Então, o problema o tecido adiposo, ele é essencial na vida. Por quê? Porque, olha só, primeiro, regulação térmica em aves e mamíferos. Então, o tecido adiposo, ele é um isolante térmico. Então, ele mantém o corpo aquecido. Além de manter o corpo aquecido, ele dá forma ao corpo, tá? Um corpo sem tecido adiposo é um corpo muito feio. É aquelas crianças que a gente vê lá da Etiópia, que é pele e músculo. O pessoal fala assim, a pele e osso. Não é pele e osso, é pele e músculo, porque em cima do osso tem o músculo. Então, é muito feio. Por mais magro que seja a pessoa, tá, que a gente conhece, ela tem o tecido adiposo. Ela vai ter o tecido adiposo entre a pele e o músculo, tá? Lembra que a gente viu lá que o tecido conjuntivo, ele está entre os músculos revestindo? Então, o tecido adiposo é um desses músculos que está ali revestindo. Desses tecidos que está ali revestindo o músculo. Está dando a forma ao corpo. Embora, lógico, se você tiver um grande excesso de tecido adiposo, você vai ter problemas, porque tudo que é demais é sobra. Então, assim como o tecido adiposo demais é sobra, vitamina demais é sobra, proteína demais é sobra, tá? Então, tudo ingerido em excesso vai ser prejudicial, tá?
tudo em excesso é prejudicial. Então, tem que ter uma regulação. Tá? Muitas vezes entra-se muito nessa discussão em relação à gordura, à obesidade. Aí muita gente, porque é contra, é o regime, uma dieta, por causa que, não sei o quê, porque tem que seguir os padrões de beleza. Nem sempre é questão de seguir padrões de beleza. Às vezes é questões de saúde. Embora tenha pessoas que estão acima do peso e que têm uma saúde melhor do que pessoas que são mais magras. Tá? Então, isso deriva de pessoa para pessoa. Mas a gente tem que ver a questão de, por exemplo, uma pessoa que está com uma obesidade muito grande. Isso aí é chamado de obesidade mórbida. Aí já é uma questão de saúde e não de estética. Então, tem muita gente que confunde isso daí. Então, às vezes, a pessoa ela precisa emagrecer por questões de saúde e não por questões de estética. Então, por exemplo, nós temos aí atores. André Marques, aí, apresentador, ator, apresentador, ele era bem gordo e ele emagreceu, fez redução de estômago, fez tratamento, emagreceu. Por quê? Porque ele estava com problema de saúde. Ele teve que reduzir por causa de problemas de saúde. Tá? Então, ele tinha um excesso muito grande desse tecido adiposo. Outra coisa que o tecido adiposo faz também é que ele é reserva de energia. Então, ele serve como reserva de energia para a produção de uma molécula chamada de ATP. O ATP, ele, para ser formado, é a molécula de energia que serve para as células realizarem suas funções, principalmente as células musculares realizarem contrações, elas precisam dessa molécula chamada de ATP. E para a formação dessa molécula, é onde ocorre a respiração celular, onde é necessário oxigênio e glicose, tá? Então, a glicose é carboidrato. Carboidrato não tem nada a ver com tecido adiposo, tá, gente? O tecido adiposo está relacionado com lipídios, não com carboidrato. Então, a glicose é um tipo de carboidrato. Só que quando você consome essa glicose, você vai consumir o glicogênio. Lembra lá que eu falei da insulina e do glucagon. Vai insulir o glicogênio. Quando acaba esse glicogênio, você começa a consumir, o seu corpo começa a consumir o tecido adiposo. Então, por isso que quando a pessoa vai fazer algum exercício físico, vai para alguma academia, o instrutor coloca logo para fazer uma esteira, uma bicicleta, um step, que é para quê? Para de início você já começar consumindo a glicose que tem no seu sangue, para depois começar a consumir o tecido adiposo, que aí a pessoa vai começar a emagrecer, tá? Porque o corpo vai começar a queimar gordura, porque ele vai começar a transformar o tecido adiposo, que é lipídios, vai transformar em glicose, que é carboidrato. E nessa transformação ele vai quebrando. E isso é uma reserva, então o tecido adiposo é uma reserva de energia, tá? Então quando a gente tem um jejum prolongado, quando acaba a glicose no nosso sangue, a gente vai começar a usar tecido adiposo. É lógico que esse processo de transformação demora algum tempo. Então, é onde pessoas que às vezes entram numa dieta que não usa glicose, ela tira completamente carboidrato, ela começa a sentir dor de cabeça. Por quê? Porque o cérebro usa muita glicose, precisa de muita ATP. Então, o cérebro usa muita glicose. E quando você não tem glicose no sangue, ele começa a sentir esse efeito, até o corpo começar a transformar o tecido adiposo em glicose. E outra coisa que o tecido adiposo faz também, ele é proteção contra choques mecânicos. Então, o tecido adiposo, ele protege contra batidas. Então, a pessoa mais magra, ela tem mais facilidade de se machucar do que uma pessoa que seja um pouquinho mais gorda, tá? Porque a pessoa mais cheinha, ela vai ter um pouco mais de tecido adiposo que vai proteger. E aqui nós temos o tecido sanguíneo, tá? Então, o sangue humano é constituído por um líquido amarelado, o plasma, e por células
e pedaços de células, genericamente denominados de elementos figurados. Então, o tecido sanguíneo ele é composto pelo plasma e pelos elementos figurados. Então, nós vamos ter aí no plasma. O plasma é o quê? Água, íons, que são sais minerais, proteínas, substâncias transportadoras, como nutrientes, resíduos, gases respiratórios, hormônios, isso tudo vai estar no plasma. E o que são os elementos figurados? Elementos figurados são células. São as hemácias, também chamadas de glóbulos vermelhos, os leucócitos, que são chamados de glóbulos brancos, e as plaquetas, que são elementos que vão atuar na coagulação sanguínea. Então, vamos ver aqui. Então, as hemácias. Tá? Então, as hemácias são redondinhas, bicôncavas, possuem pigmento respiratório chamado de hemoglobina, responsável pelo transporte de O2 e CO2. Então, as hemácias são as células, são chamadas de glóbulos vermelhos também. Eles são chamados de glóbulos vermelhos porque a hemoglobina, a base da hemoglobina é ferro, é o íon ferro, é o metal, o sal mineral ferro, e o sal mineral ferro é vermelho. Então, é por isso que a pessoa, quando está com anemia, que a gente fala tem falta de ferro no sangue, ele perde um pouco essa coloração vermelha, justamente porque é o ferro que dá a coloração vermelha ao nosso sangue. Tanto que existem outros animais que não têm essa pigmentação vermelha justamente porque eles não absorvem ferro, tá? Lógico, outros animais invertebrados, não vertebrados como mamíferos e tudo mais, que são animais, peixes, aves, são animais que vão ter as hemácias, então vão ter a pigmentação vermelha no sangue. Mas invertebrados, como barata, por exemplo, eles não têm. Eles têm ali um líquido ali dentro, tipo um sangue, mas não é a coloração vermelha, tá? Justamente porque a coloração vermelha ela está relacionada com a hemoglobina que absorve ferro. Aqui nós temos aqui um desenho, tá, de uma doença chamada de anemia falciforme. Então existe a anemia comum, tá, que é a pessoa que não ingere comidas que tenham ferro, e a pessoa fica com anemia, ela vai tomar um suplemento alimentar que contenha ferro, ou vai comer fígado, feijão, beterraba, que tem bastante ferro, para subir esse ferro e beleza, show de bola. Isso às vezes até acontece muito com as mulheres durante o período menstrual, porque ela está perdendo muito sangue, então ela acaba perdendo ferro. Então, por isso que é essencial nesse período ela ter essa ingestão de alimentos que contenham ferro para evitar essa anemia, né? Ou uma hemorragia, a pessoa que teve um sangramento, hemorragia, vai baixar a quantidade de ferro do sangue. Essa anemia falciforme, ela já é uma doença hereditária, tá? Desculpa, hereditária não, é uma doença congênita, existe essa diferença. Hereditária que é passado de pai para filho, congênito é o que a pessoa nasce, é uma doença genética, tá? Não é hereditário, não é passado de pai para filho, a anemia falciforme. Ela pode até ser passado, assim, mas só os graus mais baixos. A anemia falciforme, ela tem vários tipos de graus diferentes. Então, é uma doença genética em que a pessoa já nasce e as hemácias, elas vão ter formas, a gente fala que tem forma de foice, tá? Elas não têm essas formas arredondadas. E isso prejudica as hemácias a captarem o oxigênio, assim como também captarem o ferro, tá? Então, justamente por elas não terem essa formação. Algumas células vão ter e outras não. Então, é uma doença que não tem cura, é lógico, tem um tratamento para evitar que a pessoa tenha problemas maiores. Existem vários graus diferentes de anemia falciforme, existem graus mais brandos, como também existem graus de anemia falciforme mais fortes, né? E é uma das doenças que é identificada no primeiro exame, nos primeiros exames que a gente faz quando é bebê, que é identificado no teste do pezinho. O teste do pezinho, além de outras doenças, identifica a anemia falciforme. Se a criança nasceu com anemia falciforme,
e se tem, qual é o grau dessa anemia, tá? É visto já lá no teste do pezinho. Então, aqui a gente tem as plaquetas, tá? São esses rosinhas aqui, ou também chamados de trombócitos, tá? São fragmentos de células denominados megacariócitos, participam da coagulação sanguínea. Então, quando a gente tem uma perca, tá, de como é que se diz, de sangue, tá, ocorre um corte na pele, a gente acaba, o sangue ele vai enviar, tá, essas plaquetas para aquela região para poder tampar o buraco, fazer como se fosse uma teia, tampando esse buraco para evitar que a gente perca mais sangue, para evitar essa perda de sangue e também fazer a coagulação sanguínea. A coagulação sanguínea é fazer com que o sangue fique mais grosso. Por quê? Conforme a gente vai, conforme mais ralo está o sangue, mais ele flui na hemorragia. Então, ele faz com que o sangue ali perto da saída ele fique mais grosso para que saia menos. Tá? Então, tem pessoas, às vezes, que têm até problemas com isso, que é a trombose, que o sangue fica mais grosso, então tem que tomar remédio para afinar o sangue. A dengue, ela afeta diretamente as plaquetas, então ela reduz a quantidade de plaquetas, aumentando o risco de hemorragia, por isso que existe a chamada dengue hemorrágica, tá? E aqui embaixo nós temos os leucócitos, tá? Esses leucócitos são justamente os glóbulos brancos, que são esses aqui, chamados glóbulos brancos, que são células de defesa do corpo. Então, são células que vão realizar a defesa do corpo. Então, quando tem alguma invasão de algum micro-organismo que entra na corrente sanguínea, esses leucócitos, eles entram em ação. Então, nós temos aqui basófilo, eosinófilo e neutrófilos. São células que estão relacionadas, cada célula dessa daqui está relacionada a um tipo de infecção diferente, tá? Depois a gente vai ver tecido sanguíneo mais especificamente, então a gente vai ver isso. Essa parte do tecido conjuntivo, a gente acabou por aqui. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Pode fazer, gente. Vocês estão quietos? Vocês estão doidos para gritar sextou? Tá todo mundo doido para gritar sextou, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Quero mostrar para vocês um negócio aqui. Posso postar lá, Ansa, o slide, tá? Mas eu tenho aula gravada justamente com esse slide já também. Mas eu boto lá. Estão vendo a página do YouTube aí? Tá aparecendo para vocês? Beleza. Vou desligar minha câmera para ver se melhora aí que tá travando.
Vai ter um corte ali e a gente vai ver as plaquetas atuando ali. Ah, o sangue está saindo. Ah, as plaquetas começam a se unir para poder impedir a passagem do sangue. Esses aí são os macrófagos fagocitando o resto dali do que foi utilizado. Bom, vou colocar lá para vocês, agora lá na sala, uns exercícios, tá? Relacionado com a nossa aula de hoje. Aí vocês fazem lá, se alguém tiver alguma dúvida, aí é só perguntar aqui, beleza? Vou colocar lá. Estou botando aqui.
Bom, coloquei lá o exercício lá, tá, gente? Não precisa colocar nome, tá? Porque é mais para vocês fazerem mesmo, não vou contar nada aqui não, tá? Então vocês podem ir fazendo lá que eu fico aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar.